Olá, nobres vassalos. Eu sou o Lukavich Possalski, Lucas Docas. Hoje aqui, nessa manhã em que eu tô no meu projeto Feudo aqui, indo ver uma parte legal dele, falarei para vocês aqui, enquanto dessa trilha do rio, sobre os godos. Em especial, esse é um assunto muito legal, muito importante e necessário. Principalmente por questões de, tipo, isso explica muito do porquê que o povo germânico é uma coisa tão confusa. E vamos lá, quem são os godos? Os godos são o povo europeu, assim, o povo dos Alpes. O povo germânico dos Alpes, que são notoriamente mais conhecidos como ostrogodos e visigodos. Os ostrogodos são, não sei falar muito, austríacos, né, ostrogodos. E os visigodos são mais do oeste dos Alpes. E na verdade foram um pouco que até se mesclou depois com a Península Ibérica e coisa assim. Existe um mito muito grande de que eles sejam oriundos da Escandinávia, da Suécia e coisa assim. Porém isso já foi comprovado como mito. E se tem uma coisa que podemos dizer sobre os godos é que eles, sem dúvida nenhuma... Pera, eu vou até voltar um pouco, tem uma aranha grande, vou continuar gravando depois. Não, eu vou continuar gravando aqui, né? Depois eu tiro a aranha e a teia dela do caminho, que apareceu uma viúva negra ali. Os godos, comprovou-se um mito porque nunca encontraram nenhum resquício deles após o rio Vístula, ao norte do rio Vístula na Polônia. Ou do rio Elba, ou do rio, sei lá, esses rios da Alemanha aí. Nunca encontraram... os godos nunca chegaram sequer ao Mar Báltico. Então eles são um povo do sul da Europa, não do norte, assim, do centro para o sul, assim. Então esse é um grande mito, esse é um mito. É comprovadamente mito que a relação dos godos com a Suécia, com a Escandinávia e coisa assim. Eles são um povo do sul, dos Alpes, do sul dos germânicos, vamos dizer assim. E tem outra coisa que, isso ninguém sabe ao certo o quão verídico é, e tem muitos estudos apontando que sim, e se sim também, isso não quer dizer que a gente saiba exatamente o que significa, porque pode significar muitas coisas. Dizem que os godos têm o sangue eslavo e não sangue germânico, porque eles possuem o mesmo tipo genético dos eslavos ocidentais. Eles possuem a mesma quantidade do gene eslavo que os eslavos ocidentais e ucranianos. O que significa que, assim, significa que eles têm algum parentesco com os eslavos. Porém, nós não podemos concluir muita coisa, porque pode significar tanto que, os godos são um povo eslavo e não germânico, pode significar que eles foram um povo eslavo que foi germanizado com o tempo, ou pode significar que, de repente, os germânicos não têm uma única origem comum, não sejam um povo unificado, o que eu acho bem mais plausível, né? Não sejam um povo com uma origem comum, todos eles. Ou seja, talvez o grupo germânico seja um grupo germânico meramente por língua, por característica linguística e cultural, e não haja um grupo étnico sanguíneo germânico só. E os diversos grupos podem ter origens muito diferentes uns dos outros. Podem, tipo, ser grupos étnicos completamente diferentes, mas que são considerados pelo mesmo por causa da cultura. Os godos, como eu já estava falando, eles são um povo que, da época romana, eles viviam da fronteira romana, até esses rios ali, norte, que ficavam no meio da Alemanha, meio da Polônia ali, eles viviam das fronteiras do Império Romano até lá. Ou seja, um povo completamente continental, um povo que não via o litoral, pelo visto, um povo dos Alpes. E godo vem da palavra gote, que em inglês é cabra, porque eles eram um povo das cabras, os criadores de cabras. Afinal, o que se cria nos Alpes melhor do que cabras? As cabras, cabritos, bodes, são os melhores animais possíveis para serem criados lá nos Alpes, em função do tipo de terreno que existem lá, os tipos de terreno que estão lá. Então, eles são realmente o povo das cabras, como eles se auto-intitulam. Outra coisa importante de se dizer é que da palavra godo vem a palavra gótico. O godo vem gótico, porque sim, aquela arquitetura gótica surgiu a partir deles, principalmente dos austrogodos que vieram na Áustria. E eles são um povo anterior à Idade Média. Durante a Idade Média, os visigodos se espalharam mais pro oeste, se mesclaram com povos da Espanha e de Portugal, como os vândalos, por exemplo. Lembrando, o vândalo quer dizer andaluz. Exatamente. É só um nome antigo para andaluz. E pelo fato que eu mencionei aqui dos estudos indicarem, e do mito comprovado, não, os godos não tem nada a ver com os nórdicos, o que quer dizer uma coisa. Ou são outro tipo de germânico que tem a ver com os nórdicos, ou realmente isso comprova que os nórdicos não tem nada a ver com o germânico, a não ser talvez alguma influência linguística cultural. E linguística cultural para os povos mais ao sul. Talvez seja uma pequena comprovação disso. Agora, acho que não tem muito mais o que ser falado sobre os godos aqui. Eu vou tirar a aranha do caminho e atravessar, porque eu tenho que chegar lá embaixo para poder fazer outro vídeo também. Além de ter que ver um negócio que encontraram lá embaixo. E por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, que tenham compreendido. E até a próxima.